Boa noite, meus queridos. Bem-vindos a mais um Satsang. E a gente, então, hoje vai falar sobre o tema que o Donner propôs, né? É o compreendendo o desejo. Ah, é bem instigante, né, esse tema. A gente pode começar a investigar de uma forma, assim, bem básica, né? O que é esse desejo, né? O que nos impulsiona, né? A gente já pode colocar o desejo englobando naquilo que você quer e aquilo que você não quer, né? Então, o desejo não é só uma questão, né, de ser ativo, né? Ele também pode ser algo que você não quer que aconteça e que é aí comumente chamado de aversão, né? Ou rejeição. Então você não quer, não é que você não está desejando, você tem um desejo de não ter contato com aquela situação, né? Com aquele fato. Mas se a gente for esmiuçar, como é que nasce o desejo? Como é que surge o desejo? Então, na condição humana, o desejo já está presente. No organismo humano, o desejo já está presente. Até por uma estratégia da própria vida. Ah, então, o organismo humano precisa de alimento, né? Então, você já tem essa tendência de buscar o alimento. Por quê? Sem um alimento, o organismo não sobrevive. Então, existe um desejo, né, que a gente pode chamar um impulso já instintivo, né, direcionado para a busca da nutrição, do alimento, da água, né? Então, o que o organismo vai acontecer com ele? Ele vai sentir a fome. Então, é um nível, né? É um nível, ele vai sentir a sede, o organismo. Então, é um nível existencial, né, para a, manter a continuidade do organismo, né? Será que a gente pode, então, classificar como desejo a fome e a sede, né? Você não sente fome porque você quer. Então, você não sente sede porque você quer. É uma exigência do organismo, tá? Então, a gente já estava se referindo a isso no outro satsang, né? A vontade consciente não está presente. A fome surge involuntariamente, né? O que quer dizer involuntariamente? Sem a necessidade da intervenção da vontade. O fato de você existir como organismo vivo, existe por parte do organismo a necessidade de nutrição, né? De hidratação e também a questão da própria respiração, né? Então, nesse sentido aí, são exigências da própria vida. Então, não existe aí uma caracterização do conceitual, né? Porque esse desejo ele está presente, mas a vontade não está presente. Essa necessidade se impõe independente da sua vontade, né?
Não tem como você falar, eu não tenho vontade de respirar, eu não tenho vontade mais comer. Pode acontecer, no caso de uma depressão, né? Eu não tenho vontade de comer, mas aí é lógico que o organismo vai sofrer. Eu não tenho vontade de beber, o organismo vai sofrer. Então, essa condição, ela é básica. Mas é bom a gente começar por aí, para a gente começar a investigar os níveis de desejo, né? Então, a gente tem que retornar aos primórdios da vida. Quando você busca o seio, né? Quando você busca alimento, quando você busca água, praticamente não existe aí uma consciência atuando, e sim um instinto atuando, né? Então tá, aí vai, mas só que aí também já tem uma semente que está condicionada à própria situação humana, à própria situação de estar vivo como ser humano, não deixa de ter condicionado aí uma semente do desejo. Pode não ser um desejo assim, muito consciente, mas isso vai trazer um desenvolvimento para você buscar aquilo que é agradável e rejeitar aquilo que é desagradável. Concorda? O que é buscar aquilo que é agradável? Você vai se alimentar. O fato da fome não estar presente já traz um conforto, que é a saciedade. Essa saciedade desperta um certo prazer. Então, você tem o prazer de se alimentar. Quando surge o prazer, o deleite em se alimentar, você vai querer repetir isso. Então, aí começa a ter algo que se sobrepõe à questão instintiva de a mera sobrevivência do organismo. Uma coisa puxa a outra. Eu preciso me alimentar, mas a partir do momento que eu me alimento, eu começo a apreciar o alimento. Então, o momento que você começar a apreciar, você começa a dividir as sensações em agradáveis e desagradáveis. E aí você começa a querer repetir as sensações agradáveis e abandonar as sensações, né? Ou melhor dizendo, né? E rejeitar as sensações desagradáveis. Então, a condição do desejo, da necessidade, ela é inerente à condição humana. Aí, se você for levar, por exemplo, para o budismo ou para o hinduísmo, eles vão classificar isso como samsara. O que quer dizer o samsara? O ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo ininterrupto, né? O samsara é a realidade vivida nessa condição. Qual condição? De você estar sujeito ao desejo e sujeito à aversão. E sempre impulsionado a buscar aquilo que é desejado. Então, num nível muito primordial, a gente tem que entender que o alimento traz uma apreciação. Essa apreciação, ela começa a se instalar em outros setores sensoriais. O conforto, né? E aí, com o crescimento, né? Com o desenvolvimento do corpo, da mente, etc., com a memória, né? Porque o que está atuando também? Eu tenho que me lembrar que aquilo foi agradável, para eu poder querer repetir isso. Então, se a memória não está atuando, eu não tenho mais os dados, as informações necessárias para eu poder buscar repetir o, a sensação
do prazer, né? Então, ela tem que ser lembrada. Então, aí estão presentes aí vários componentes, né? E esses componentes, eles são muito básicos, são muito primordiais à condição humana. A gente já consegue dirimir isso aí. Então, começa a ter a busca pelo prazer e a rejeição da dor, como condição humana. E aí, vai ter também um influenciador muito importante, que é a imersão em que tipo de cultura o indivíduo, né, está experimentando a imersão. Então, aí existe um princípio, né, civilizatório. Você está sendo inserido em uma civilização, em uma cultura. E o desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento, né, vai depender dos valores que são adotados por essa cultura. E é aquilo que é vindo do terceiro, né? Aquilo que é emprestado. E aí que os condicionamentos começam a ficar mais poderosos. Mas a gente tem que ver a origem, né? A origem é inata condição humana, vez que o organismo precisa se alimentar e junto com a alimentação surge o prazer de se alimentar. Para quê? Para você repetir o ato de se alimentar. Então, a alimentação, ou a própria, você tomar água, né? Você se hidratar, existe aí uma conjunção, né? A natureza trouxe esse elemento de introduzir um proveito, uma sensação que existe um proveito, existe um deleite, né? E essa sensação do deleite de se alimentar e do deleite de se hidratar, né, de beber água quando tiver com sede e se alimentar quando tiver com fome, esse deleite impulsiona todos os outros, todas as outras buscas pelo prazer e todas as outras rejeições da dor, né? O que seria essa dor, né? A dor seria não se alimentar nesse exemplo que a gente está dando, né? A fome, ela vai se tornando cada vez mais intensa. Em contrapartida, o meu sofrimento começa a ficar cada vez mais intenso. E aí nasce um desejo de que aquela fome não esteja mais presente, porque isso representa um sofrimento. A fome representa um sofrimento nesse sentido. Então, o que você quer? Eu preciso, o organismo reclama pela sua subsistência alimentação. E para que eu obtenha alimentação e a sensação da fome desapareça, né? Quando a sensação da fome desaparece, ela é substituída pela sensação de saciedade que produz prazer. Aí começam a vincular os condicionamentos e os conceitos, né? Porque quando eu sinto prazer, eu tenho uma ideia de ganho. Então começa a ser associado o ganho, né? Como se fosse aquela premiação. E aí você associa também com a ideia de ser bem-sucedido. E aí começa as viagens, né? Aí começa isso ficar muito fora de controle, né? Aí começa a ter o exagero egóico. Agora, onde começou isso tudo? Começou no fato inerente à condição humana de você ter obrigatoriamente que se alimentar.
Se alimentou, tem a saciedade, que é o contrário do sofrimento. Não se alimentou, sofre, tem dor, né? Enfrenta um sofrimento físico, né? E aí, o que que você quer fazer? Você quer afastar isso de você, né? Então, a questão toda é: eu não desejo a presença do sofrimento, eu desejo a presença do prazer. Quando isso começa a se desenvolver através dos conceitos, né, das ideias, e você obtém o prazer, a maioria das vezes, e sofre pouco, e você começa a perceber que as pessoas ao seu lado sofrem muito e detêm pouco prazer, você começa a ter uma ideia do que é o ser privilegiado. Então você começa a entender também que você tem mais que os outros. E se você tem mais que os outros, isso quer dizer que você ganhou mais que o outro. Não é isso. Mas surge essa construção, essa ideia de haver alguém que é bem sucedido nesse quesito, né? De acumular coisas que valem, né? E aí entra também a questão da avaliação das coisas. Nós valorizamos, né? Por exemplo, no caso dessa sociedade, né? Dessa situação hoje civilizatória, o que é valorizado nessa civilização, né? Nesse sistema, nesse padrão, nesse modelo? O dinheiro. Porque através do dinheiro você obtém o prazer em vários campos. E é essa noção de prazer que começou lá na alimentação, ela vai tomando outros rumos, vai se ramificando, né? Vai criando uma rede de avaliação, né? de consideração daquilo que você adquire. E aí começa a ter a presença, né? Que é isso que a gente chama de ego, né? Que isso já se torna egóico. Por quê? Porque você deseja aquilo em detrimento dos demais. Então, eu quero sozinho possuir alguma coisa e que não quero que o outro possua. Se eu tiver uma disputa com o outro, eu quero ganhar aquilo e quero que o outro não ganhe aquilo, né? E aí surge essa ideia da competição, e a ideia de ganho começa a ficar mais consistente, mais real, né? Então, você vê que a mera alimentação, né, começa a ter algo que está se sobrepondo, né? Começa as camadas de conceitualização, elas começam a se sobrepor à experiência. O que é a experiência direta da alimentação? Sentir fome e sentir saciedade. E acabou. Só que quando você sente fome, saciedade, começa a interpretar a saciedade como uma ideia de ganho, eu sou melhor que o outro porque eu consegui obter isso. O outro não conseguiu. Então, aí começa a ser criado um modelo, um sistema, aonde os indivíduos vão se reconhecendo e aí surgem as disputas. Então, o que a gente está descrevendo? A origem do autocentramento. Eu gosto muito dessa palavra, autocentramento, que também
pode ser chamado de egoísmo. O que é o autocentramento? Pouca farinha, meu pirão primeiro. É aquela questão de se dar bem em detrimento do outro. Primeiro, as minhas necessidades, depois a dos outros. Então, na base da civilização, na base dos conflitos, na base das guerras, né, que foram se desenrolando ao longo do tempo na humanidade, está essa estrutura de desejo, né, que se sobrepõe ao outro. Né? É melhor que eu fique vivo, que os meus parentes, né, meus amigos fiquem vivos e os estranhos morram. Que é isso? Guerra. Né? Aqueles que eu não conheço, aqueles que eu não tenho vínculo nenhum, apesar de serem seres humanos, eu posso nem reconhecê-los como seres humanos. Então, eu considero seres humanos um grupo, e o outro grupo eu não considero seres humanos e posso eliminá-los. Né? Posso eliminá-los. Então, isso começa, você vai percebendo que toda essa trama ela vai se desenvolvendo e criando o autocentramento, que é sempre, em primeiro lugar, eu busco a realização, né, primeiro, dos meus desejos. Até um ponto que, se eu encontrar alguém que esteja impedindo esse desejo de ser satisfeito, eu elimino esse alguém. Porque a busca e a saciedade e a obtenção daquele ganho, vamos dizer assim, né? Ou daquela sensação de prazer e de satisfação, ela justifica a eliminação dos obstáculos, vamos dizer assim. Né? Então, isso é muito o movimento do conflito, né? O movimento da guerra, o movimento bélico da humanidade. Está nessa base, né? Está nessa base. E essa base, ela está também contaminada, né? Porque tudo isso é ignorância, né? Tudo isso é algo completamente predatório, ignorante. Isso vai criando também, né? Uma, uma dimensão de sofrimento. Porque mesmo que você consiga obter aquilo que você não tem, você tem que lutar por manter aquilo que você obteve. Agora, a gente está falando isso a grosso modo, né? De modo geral, para a gente dar umas pinceladas nessa questão do desejo. Né? Como é que ele surge? Né? É uma forma grosseira da gente olhar, né? Uma forma genérica, mas também uma forma necessária de olhar. Né? Como é que surge tudo isso? Então vem aí também, né? Vamos dizer, se você constata que o desejo é algo prejudicial, né? É algo que escraviza você, então vem, por exemplo, Siddhartha, né? O Buda, e diz: existe o sofrimento, a primeira nova verdade, existe uma origem para esse sofrimento, a segunda nobre verdade, que é você estar aprisionado pelo desejo ou pela aversão. Então, através daí, você também cai numa generalização, né? Todos os desejos são nocivos, todos os desejos são prejudiciais. Então, aí começa a haver uma divisão, né? Muito grande.
Um exemplo, né, a própria igreja, quando proíbe, né, a formação dos sacerdotes, que os sacerdotes tenham família e impõe a questão do celibato, há uma repressão aos desejos, né? Então, a gente tem que também olhar com cuidado isso. Ah, não adianta a gente negar o desejo e reprimir o desejo, porque isso vai ser, né, vai tornar alguma coisa extremamente prejudicial. Isso vai se manifestar de alguma outra forma. Por quê? Porque não é natural. A repressão, aquilo, a sua própria vontade, aquilo que você está sentindo à vontade, ela não é natural. Né? E por que que você está reprimindo? Por medo. Né? Então, por exemplo, aí é dito o pecado, tal ato é um pecado. Aí você fala, não, mas eu sinto vontade de praticar esse ato. É, mas se você praticar, isso é um pecado, você vai para o inferno. Então, quer dizer, aquela dialética, né? Aquela forma de lidar com as situações e infantilizada, né? Uma forma muito infantilizada, que é você impor o medo como repressor dos desejos e aí buscando uma certa ordem social, né? A maioria dessa questão da proibição, da regra, tal, existe um fundamento para isso. É para ter uma certa organização social. Precisa ter realmente regra, né? Mas até para reger, né, o convívio entre as pessoas. Então aí a gente tem que dar uma olhada. Eu sei que é uma coisa meio assim muito, talvez, grosseira até, né? Mas a gente, ou até muito óbvia, a gente tem que olhar uma certa cautela para isso. Por quê? Porque de repente a gente está num ambiente espiritual e não enxerga isso. Você não enxerga essa origem. Você começa a ver, trazer para um outro campo. Né? Por exemplo, quando se fala do desejo, no caso do Buda, né? O desejo de obter, o desejo de sempre se colocar à frente, né? O auto-engano. Então, mas parece que está num outro nível. Né? Esse desejo é um desejo assim que deve ser evitado também. Então, para trazer também a linguagem do Buda, a gente tem que ter no olhar, a gente tem que olhar com uma cautela e com cuidado, porque a gente tem que ter um equilíbrio, que é o caminho do meio que o Buda estabeleceu, né? O caminho do equilíbrio. O que, que é isso? Avaliar as consequências dos nossos desejos. Né? Os nossos desejos são prejudiciais aos outros? Os nossos desejos são prejudiciais a nós mesmos? Né? E aí, fazer um juízo, né? Desenvolver um juízo. O que chama isso? Discernimento ou equanimidade. Então, a gente começa a ter um olhar diferente, mais satívico, vamos dizer, né? Na linguagem do Vedanta, né? Mais satívico, mais claro, né? Mais sábio. Então, o discernimento. Equanimidade, o que é? Se distanciar dos impulsos, daquilo que está influenciando você a agir daquela forma. Porque são é, várias intervenções, né? Não vem de um lugar só. Porque como está bem ramificado, aquilo vem
das questões emocionais, né? Do jeito que você foi tratado ou tratada na sua infância, daquilo que você reprimiu na sua infância, daquilo que você eventualmente foi abusado, abusada na infância, daquilo que ficou mal resolvido. Então, aí, todos os elementos vão entrando nessa receita de bolo, né? Tudo isso é ingrediente para que surja o que atualmente você pratica. Nós praticamos, a sociedade pratica, né? A nossa cultura se estabelece, e essa cultura é uma cultura viva, porque ela vai modificando, se modificando ao longo do tempo e também trazendo a substituição de valores, né? O que era muito valorizado antigamente, né? A família, por exemplo, a religião pré-estabelecida. Não vou dizer que não tinha muitos defeitos, tem muitos problemas, né? Mas todo momento está tendo problemas e está tendo alguma clareza, né? E aí isso vai sendo substituído ao longo do desenvolvimento, né? Por exemplo, da tecnologia, né? O acesso às informações. E aí a gente vai mudando a forma, né? A forma vai se modificando, né? E a gente vai se perdendo dentro disso. A gente vai se perdendo, porque a gente perde a referência. Quando você era criança, você tinha uma referência. Jovem, você tem outra referência. E o que que vem junto? Tecnologia, a internet, a grande acesso a todo tipo de informação que antes não tinha. E aí a gente não tem muito como organizar essa situação, né? E a gente se perde nessa situação. Até dentro da espiritualidade, você põe no Google aí, quando que você imaginou que a gente ia ter acesso a todo tipo de espiritualidade que você quisesse? Uma biblioteca, para você ter um acesso, já era coisa de meia dúzia de livros, nesse sentido de espiritualidade. Não tinha opção, né? Então, hoje, o estímulo, através das inúmeras opções, é um grande, tem um papel muito prejudicial nessa nossa condição atual, porque nós estamos hiperestimulados. Nós não aguentamos a quantidade massiva de informação que a gente obtém a todo momento, né? Porque a velocidade também com que essas informações surgem, elas não estão de acordo com a velocidade que a gente estava acostumado a receber informação, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe, nós aqui da meia-idade, né? A gente sabe, se na escola você tinha a aula, as informações eram graduais, eram vindas através de leituras, né? De aulas. Existia um amadurecimento, né? Em cada informação que você obtinha, você amadurecia, você tinha condição de absorver de uma forma mais lenta, né? É como aquela questão que a gente colocou. Você ir a pé, você ir andando até a padaria, né, perto da sua casa, ou mercado, você tem um ritmo mais adequado, vamos dizer assim, né? A forma de andar a pé, ela traz algo mais natural. Então você vai olhar a paisagem, você vai caminhando dentro desse contexto, apreciando mais as coisas que vão passando por você. Aí você chega no mercado com uma certa calma, vai fazendo as compras com uma certa calma, mais devagar, né? Agora, se você está hiperestimulado
pelas tarefas que você tem que fazer ao longo do dia, que você já tem um acesso muito maior a tudo que você vai fazer. Você precisa dar conta de tudo aquilo. Você já vai de carro, né? Você já vai mais rápido, que já não é uma coisa natural. Porque o ser humano não consegue andar na velocidade de 60 quilômetros por hora. Já é algo fora da dinâmica natural do próprio organismo humano, né? É como se a gente tivesse a capacidade de comer muito alimento em menos tempo. Então, aquilo causa uma aceleração e aí uma ansiedade, né? Automaticamente. Fala, Leite. Maurício do céu, me vi em tudo aí, viu, que você falou. Nós Eu todos, vi. né? Nossa, mas assim, Jesus, olha, essa coisa. E impressionante que eu nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, Aham. essa história do mercado, que foi um exemplo tão simples, né? Você chega no mercado atropelando tudo, você reclama da fila, você reclama de tudo, porque tudo está demorando, porque você está acelerado. Aí, Isso. esses dias atrás, eu tive a experiência de ir a Quitanda a pé. E aí eu cheguei lá super tranquila, sabe? Aí a mocinha lá do caixa falou assim: hoje você não tá correndo. Viu? Olha, fazem 5 anos que você vem aqui, é a primeira vez que eu vejo você tranquila. Viu? Viu? Agora, a tendência, Leide, é a gente começar a ser dominada, né? No seu caso, dominada, ou a gente dominado por essa sensação que você tem que correr, né? É uma obrigação. Por quê? Porque você está hiperestimulado. Ou seja, eu tenho que dar conta de milhões de coisas. Ao passo que você, na verdade, tem que dar conta de duas coisas no seu dia, por exemplo. Duas coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, né? Então, vamos fazer uma comparação, né? Antes de ser constituída essa sociedade, lá atrás, né? O ser humano era o quê? Era caçador-coletor. Caçador-coletor, ele levanta, vai procurar, ele já tem um lugar mais ou menos ali, as frutas, né? Já tem um lugar para se alimentar, vai fazer a caça dele, que é mais ou menos, não sei se dá para a gente comparar, como uma tribo, né? Mais isolada da civilização. Então, o ritmo ali é muito mais lento. Por que, Leite? Porque as necessidades, elas se apresentam de forma mais lenta. Eu não preciso fazer tudo com essa rapidez. Quando eu estou fazendo tudo com essa rapidez, eu estou super, né, hiper estimulando as minhas reservas, né? Então, inclusive o cansaço, você não se dá o direito nem de descansar direito. Porque você acha que você descansando muito, você está perdendo tempo. Você devia estar Ai, fazendo alguma coisa. é isso mesmo. Parece que eu não estou produzindo, Não né? está Não estou dando produzindo, resultado. né? É. Então a Por gente exemplo, quando eu fico em precisa. casa, final de semana, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer, eu acho que eu estou sendo inútil, entendeu? Isso. Então, isso aí é algo que nós, né, nos impusemos, tá? A vida vai passar do mesmo jeito, né? A gente vai chegar em uma idade e vai começando a perder habilidades, né? Fala, João. Oi, querido. Boa Boa noite, noite, pessoal. boa Tava noite. no, tava no centro cirúrgico. Desculpa aí o atraso. Tranquilo. Então, gente, a gente tem que observar, então, Leide, isso que a gente está chamando hoje de discernimento. É quando você se toca, né? Você está naquele ritmo. Você se envolveu, né? Sem querer, às vezes, porque isso é mais ou menos igual àquela história do sapo na água quente, né? Se você tiver uma água fervendo, você joga o sapo vai pular ali. Porque ele sente aquele choque.
Agora, se o sapo estiver lá numa água que está fria e for esquentando aos poucos, de repente o sapo fica cozido sem pular da água. Ele não vai notando que está mudando, né? Então ele vai aceitando a situação, tal. E é igual a gente, né? Você está sendo submetida a um certo nível de estresse, ok? Aí se acostumou com aquele nível de estresse, você começa a ser submetido a um nível maior de estresse, aí você vai se acostumando com esse nível maior de estresse, até o ponto que a água ferve e você cozinha, né, dentro da água, entendeu? Ô Maurício, mas por que que isso é prazeroso? Porque assim, é um vício, né? É, Se torna um tem vício, por exemplo. adrenalina envolvida. Então, isso que eu Adrenalina. ia falar. Porque É. assim, é gostoso, entendeu? Não é que Assim, eu seja sinto gostoso. prazer, mas eu sinto prazer. Se Não, eu você sinto sente, prazer é não porque é eu acho prazer. gostoso, não é? Não, que é O que que quando a eu gente sinto? perde a medida. Você perde a noção da medida, entendeu? Por exemplo, Ah, a história do sapo que eu falei. O sapo está na água fria, daqui a pouco a água esquenta um pouco, está morninha, o sapo pode até pensar assim, nossa, mas está gostoso, entendeu? Então, o fato de você ser reconhecida, porque aí entra os ingredientes, né? Os elementos psicológicos, da forma que você foi criada, as carências emocionais, etc., e que a gente busca, inclusive, aprovação e reconhecimento, né? Isso é também usado no mercado, né? Pelo mercado. Eu vou fazer um parênteses aqui, que também cabe isso, um vídeo que eu já até falei aqui, né? Do Pepe, né? Que era o presidente, foi presidente do Uruguai, né? Pepe Mujica, né? E que ele diz que a gente tem que encontrar algo que a gente goste de fazer, independente das exigências profissionais, das exigências familiares, independente de qualquer coisa. Uma coisa sua com você. Você tem que encontrar, pô, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de jardinagem, né? Uma coisa que você tem um prazer, né? Você se permita ter esse tipo de prazer com você mesmo. Não que você tenha uma sensação que está obtendo alguma coisa, ou ganhando alguma coisa, mas é a fazer aquilo porque você gosta. Não tem mais nenhum interesse além desse. Eu faço isso porque eu gosto, né? Então eu estou dizendo, eu vou fazer uma horta, eu vou plantar um vaso, eu vou pintar um quadro, né? Eu vou fazer uma caminhada sem obrigação de ser nada de malhação, de saúde, não. Eu vou caminhar devagar. Então você encontrar algo que você realmente goste. E ele falou que isso dá trabalho, porque a gente está tão intoxicado com essas obrigações e com esses deveres de cumprir obrigação, né? Está tão envolvida nessa roda louca aí, né? De estresse, de ansiedade, que a gente não se permite identificar nada que você goste por gostar, tá? Agora, o que é interessante, o Mujica fala lá, o Pepe, ele fala assim, porque se você não encontrar isso que você gosta, o mercado encontra por você. E você depois se tornará um velho, né, ou uma velha destruída, né? Olha que coisa forte, mas real. O mercado encontra por você. O que quer dizer isso? nossa, Maurício do céu, que verdade é essa? É uma coisa Nossa, é muito verdade. Nossa, louca, mas muito bacana, né? É, A gente tem que analisar isso, Leite, com cuidado, porque o que está acontecendo? A vida está passando. A gente não tem como voltar um mês atrás, não tem como voltar uma hora atrás, um dia atrás, uma semana atrás.
né, em termos quantitativos de vida. Porque a vida, ela passou tantos anos. Se você fala assim, eu quero ter 20 anos, não tem como ter mais. Né? Então a gente tem que estar ciente dessa realidade. Né? Até para ter essa maturidade que a gente fala aqui, né? Essa maturidade de saber escolher e saber viver as coisas prazerosas, sim, né? Mas dentro disso, dentro desse espectro do discernimento e da equanimidade, eu quero fazer coisas boas para mim, mas também boas para os outros. Eu quero ter um momento de solidão, que é muito importante também, tá? As pessoas da espiritualidade. Lili, bem-vinda. Por quê? A gente precisa de um certo isolamento, tá? Porque isso, que é um rolo compressor, ele vai engolindo a gente. Você está percebendo, né, Leite? Tudo que eu estou falando, você vai relacionando com a sua vida. Todos nós, né? A gente está relacionando. Nossa, eu tô vendo um filme aqui, Maurício. Tá. Então, Nossa Senhora, é uma novela, sei lá, uma minissérie, não sei nem o que que é. isso também não é só ver e não fazer nada. Você sabe disso, você já está fazendo, eu sei disso, né? Você me falou. Mas isso é importante que haja uma mudança nesse comportamento, né? Nessa forma de viver. Né? Então, a forma de viver, ela tem uma qualidade muito simples, que é você achar, encontrar na vida a satisfação de viver, que também é chamada de alegria de viver. Alegria não é euforia. Euforia é hiperestimulada. Euforia tem a ver com adrenalina, que causa prazer, mas acelera. É uma forma de você lidar com o estresse. Fazendo o quê? Aumentando o estresse. Você aumenta o estresse, aumenta o nível também de adrenalina, e você vai achar que você está contente, mas você não está contente nem alegre, você está eufórica. Eufórica é outra coisa, é uma alegria hiperestimulada. Essa alegria hiperestimulada, ela causa um prejuízo, né? Um prejuízo para a nossa vida. Então a gente fica tão hiperestimulado, você não consegue nem dormir. A sua qualidade de sono é muito frágil, né? É um sono superficial. Ele não traz o descanso, né? Então, o que é o convite aqui, né? A gente começou com aquilo que o Donner trouxe, compreendendo o desejo. Então, o desejo ele vai se emaranhando, né, com as necessidades que nós vamos criando, entre elas as principais, as necessidades emocionais, né, com as quais nós não sabemos lidar direito. A nossa condição humana traz vários elementos que surgem no nosso dia a dia, que é lidar com a nossa emoção, né? Lidar com os nossos pensamentos, lidar com as nossas necessidades, avaliar junto com a sociedade, com aquilo que a sociedade nos bombardeia, né? Avaliar a todo instante o que nos é apresentado como algo que você engole goela abaixo, aquilo que você é obrigado a consumir, né? Então tá lá, beba Coca-Cola. É um imperativo. Ele não está perguntando se você quer beber. O marketing fala isso, beba Coca-Cola. Né? Então, é algo que está imposto.
E a gente não vai percebendo, a gente vai só engolindo o que vem pela frente. E a gente se perde, né? A gente se perde da gente. A gente não sabe mais conviver de uma forma saudável com a gente. Então você não sabe nem descansar mais. Você não sabe se permitir um momento de ócio, né? De deitar e ficar sem fazer nada. Um momento até de tédio. Ah, não tenho nada para fazer, né? Então isso tudo faz parte da condição humana mais madura. Porque a coisa da euforia é muito da criança, é muito da criança que acha que o mundo vai acabar em, né, em 1 hora, 2 horas, então ela tem que fazer tudo que tem que fazer na vida. Tá? Então é brincar e não deixa pegar o brinquedo e não sei o quê, e briga. E o que, que é isso? Hiperestímulo. A criança hiperestimulada é que age dessa forma. É muita informação, é muita emoção, porque cada informação está despertando um nível de emoção. E você está ficando cada vez mais agitada, inquieta, né? Então, esse discurso, né, essa forma que veio hoje, essas falas que estão surgindo hoje, estão muito voltadas para uma questão prática, em primeiro lugar, né? Essa questão que o Donner trouxe, né, do desejo, também saber avaliar dentro de um discernimento que nem todo desejo deve ser reprimido, pelo contrário, senão isso vai virar um monstro, né? Uma monstruosidade. E aí a religião tem essa tendência de repressão aos desejos, né? De impor isso como pecado, impor até uma sensação de culpa quando você pratica alguma coisa que você tinha vontade, né? É lógico que você não tem que dar vazão à sua vontade a tudo que você, né, quer fazer, não é assim, né? Mas aí tem que ter um ingrediente, né, que é o discernimento. Hoje, com a maturidade, você tem como avaliar melhor, porque você passou por várias experiências e deu mal, muitas vezes, né? Quebrou a cabeça, quebrou a cara. Então é lógico que hoje você não vai repetir. Agora, feliz daquele que não está no leito de morte e pode ressignificar a sua vida agora. Porque o pessoal deixa para ressignificar no leito de morte, aí não dá mais tempo. Aí vai morrer com aquela sensação angustiante, né? Aquela sensação horrível, né? De ter perdido a vida, né? O que, que eu fiz da minha vida? Então, agora a gente está tendo essa oportunidade de ressignificar os nossos desejos. Então, hoje, como o tema é esse, pode ser, inclusive, que a gente não compreenda como surge esse desejo, né? Ou o sentido do desejo, que também isso é supérfluo, né? Muitas vezes, você ter esse tipo de resposta não vai levar você a nada. Pelo contrário, vai levar você a intelectualizar e criar hipóteses e teorias sobre isso, né? Que não vai adiantar nada também. E não se perder nesses discursos mentais, né? Então, acho que o bacana é isso, pôr em prática aquilo que é saudável para você. Então, um desejo que não vai criar prejuízo para você nem para o outro. E também ter essa humildade de simplificar esse tipo de desejo mesmo, né? De querer, né? O querer na condição humana é algo inato. Eu quero me alimentar porque eu não quero sentir fome. Fome é sofrimento, alimento é satisfação. Isso aí não tem como fugir dessa situação. Apesar dessa situação criar, se desdobrar, né, como eu falei no início, em situações ah, que já envolvem outros elementos que se desenvolveram ao longo da vida, nas outras experiências que a gente vai tendo, e vai criando a ideia de necessidade, de carência, né? E
e de saciedade, por outro lado, se bem que sempre a saciedade ela dura pouco, né? Ela não é algo que se alongue, né? É, satisfiz esse desejo, nunca mais vou ter vontade, né? Eu comi doce de coco, sempre quis comer, nunca tinha comido. Comi o doce de coco, nunca mais vou ter vontade de comer doce de coco. Não, vai ter de novo. E aí, se você gostar, é pior, porque daí você vai querer mais vezes ainda. Então, isso não tem fim, é um buraco sem fundo, né? Como também o Clóvis de Barros, né? Estava falando esses dias, olha, eu entendi que a parte financeira, né, essa parte de aquisição de bens, tal, não tem fundo, é um buraco sem fundo, né? Você cair nessa neurose, isso são neuroses, né? Você cair nessa neurose, ele até deu exemplo. Se você tem um apartamento com varanda gourmet, não, meu apartamento tem uma varanda normal. Aí eu consegui ter um apartamento com varanda gourmet. Ah, você tem um apartamento com varanda gourmet? Ah, eu tenho. Daí o cara vira e fala, mas é em Miami? Eu falo, não. Ah, então, né? Então, não é em Miami, né? É em Camboriú? Ah, não é em Camboriú. Então é um saco sem fundo, né? E aí é uma coisa madura, né? Que você vê que. E outra, essas aquisições e esses, vamos dizer, essas satisfações desses desejos, onde que elas vão levar? O que realmente está sendo satisfeito? Que necessidade é essa? Que tipo de necessidade é essa? Então, cabe uma avaliação do ponto de vista da maturidade, a gente avaliar com maturidade, né? Por exemplo, você quer comprar alguma coisa no supermercado e tem um último item, vamos dizer que seja um sorvete, um shampoo. Aí você vai lá, chega uma pessoa que vai na sua frente e pega. O que você faz? Você começa a gritar, chorar e rolar no chão? Você começa a fazer isso? A criança faz. Por que você não começa a gritar e chorar e cair no chão? Porque você vai saber que não vai resolver isso. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então a gente dá um exemplo assim meio grosseiro para a gente entender o que é maturidade. A gente agir de forma diferente diante das situações. Qual é a forma diferente? Aquela que não nos cause mais sofrimento e nem cause sofrimento no outro, porque a gente sabe que isso passa. Então entra tudo junto nesse conjunto, né? Aquela questão do apartamento. Ah, não, o apartamento tem a varanda gourmet. Ah, mas não é Miami. Tá bom, então eu vou lá comprar um em Miami. Aí eu compro um em Miami. Aí aquilo vai. Não, agora você tem que ter uma mansão. Agora você tem. Quer dizer, é lógico que eu estou falando isso a grosso modo. Não é assim, né? Mas esse tipo de projeção, ele vai causando o quê? Um deslocamento daquilo que é real. Ou seja, qualquer coisa que você for obter vai passar, vai acabar, né? Então não faz sentido você morrer e lutar e, né, se descabelar e sofrer para obter coisas que vão passar. Então, por isso, o que é importante, né, na vida? Você saber o que você gosta, cultivar o que você gosta. E muito difícil encontrar o que você gosta diante desse emaranhado de sentimentos. Porque você pode dizer que gosta de alguma coisa e você está sendo influenciado por uma propaganda, né, um movimento do mercado que você, né, foi capturado por aquela história e tal. Então, o Mujica falou uma coisa tão importante, gente. O que você realmente gosta, você com você?
Você sabe disso, você descobriu isso, sem nenhum tipo de interferência de terceiros. Não é, você não está fazendo aquilo para agradar o outro, para ser aprovado. Eu acho que é muito difícil você fazer alguma coisa que você não tenha, no fundo, um resíduo de estar querendo ser reconhecido de alguma forma. Você está livre desse tipo de necessidade. A gente fazer alguma coisa não esperando nada em troca, mas não é uma coisa superficial. Nada, 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 nada. Não é nada na material, nada é absolutamente nada. Você fazer algo porque aquilo que você está fazendo é para você, isento de qualquer outra consideração. Então, isso é um convite a investigar isso, né? Investigar isso. E aí isso vai trazendo uma coisa que é genuinamente sua, né? É que você, na sua aventura, vamos dizer assim, né? Do seu, é, do seu lapidar, né? No seu buscar o ouro na jazida, né? Você encontrou esse tesouro. Que tesouro que está aí para você encontrar? Em você, né? O que é genuinamente seu, sem nenhuma interferência de ninguém. E aí cultivar isso que é genuinamente seu. Sentir essa satisfação. E aí a vida vai ganhar um outro valor, né? Um outro significado. Aí que começa a entrar naquela questão da ressignificação. Você sai da hiperestimulação e entra na ressignificação. Porque você começa a viver a sua vida e não a vida dos outros, e não a vida da sociedade, não a vida das imposições, dos valores que não são seus. Quais são os seus valores reais? Todos os valores são emprestados, são impostos. O que eu realmente cultivo, que é meu, que é original, que é genuíno? Por quê? Porque na marcha mais difícil, nos momentos mais aterrorizantes, você vai estar sozinho. Sozinho com você. Não vai ter mais ninguém. Então, por isso que você tem que fazer essa comunhão com você. Esse gostar de si. Primeiro, para gostar de si, você tem que se achar. Porque, de repente, você vai achar, antes de você mesmo, você acha algo maquiado, né? Algo cheio de influências, cheio de intervenções, algo contaminado, algo poluído. Vamos achar o rio cristalino. Vamos achar o olho d'água cristalino. O olho d'água que é totalmente puro, né? O olho d'água que que vai me dar de beber, essa fonte pura, cristalina. Porque o nosso olho d'água está contaminado com muita intervenção, né? De todos os lados, de todos os lados. Então a gente tem que começar a distinguir, começar a conseguir detectar que tipo de intervenção é essa. O que eu estou querendo fazer além de mim mesmo? E para quem? Quem que eu quero agradar? Né? Quem que eu quero que me aceite? Quem que eu quero que goste de mim? A primeira pessoa que tem que amar você de forma incondicional é você mesmo. Incondicional. Eu me aceito de forma incondicional. Com todos os meus defeitos, que eu não vou negar, que eu não vou abafar, que eu não vou reprimir, com todos os meus defeitos e com o reconhecimento das minhas virtudes também.
né? Então, isso é começar a ter o contato verdadeiro com a vida, né? Que tipo de desejo genuíno eu tenho, que não seja influenciado por nenhuma contaminação externa. Antes de eu desejar isso, eu vou olhar para isso e ver esse desejo é para satisfazer a mim mesmo ou para satisfazer alguém? Para eu deixar de ter a sensação de culpa, a sensação de remorso, para eu dar uma satisfação para alguém ou é para mim mesmo? Fala, Leide. Ô Maurício, mas se eu não achar nada, isso é normal? É comum entre as pessoas não encontrar nada? Porque assim, olhando para a minha vida, eu não encontro nada que Nada do não quê? que Nada seja do, livre, assim, você está entendendo? De nada que alguma você, prova, nada nada que. que seja genuinamente seu. Não, não encontro. Tá vendo? Isso é comum? É um convite, né? Então, o Ah, próprio, hoje eu estou pegando como mestre, né, o Pepe Mujica, que ele falou assim, leva tempo, Leite, porque a gente está tão desacostumado a ter esse tipo de abordagem, né, que parece uma coisa difícil, parece que é uma coisa fora de contexto, né? Você pensar em você mesma é uma coisa fora de contexto. Pode até alguém dizer que é egoísmo, né? Que você está pensando em si mesmo. Meu, a primeira, o amor, né? A gente fala tanto de amor. O amor genuíno, ele tem que nascer de você para você. Eu estou falando de amor, eu não estou falando de paixão, né? Ou algo que seja é, assim contaminado, né? Por um sentimento egóico, né? Não, não é eu ter assim um desejo de obter coisas, né? Mas é algo muito natural. Você se amar ou se permitir se amar é algo muito natural. Não tem nenhum desejo de aquisição de nada. Então, por isso não é egóico, né? Tem muito mais a ver com reconhecimento do que a aquisição. O desejo egóico sempre está ligado à aquisição. E o desejo amoroso, vamos chamar assim, está ligado ao afeto. Tá ligado ao reconhecimento de si mesmo. O sentido não é para você definir o que você seja, explicar, não é isso. Reconhecimento é, eu tenho um campo, né? A espiritualidade chama muito de coração também, que é o íntimo seu. Então, o que você tem que fazer? Ter intimidade com você. Então, mostra isso, não é só com você que acontece, Leite, que nós perdemos a intimidade conosco mesmos. Ou nós nunca tivemos. Nós nunca nos permitimos ser íntimos de nós mesmos. Porque antes da nossa intimidade, existem os julgamentos que fazem de nós. E nós temos que desenvolver estratégias para dar respostas a esses julgamentos. Você não quer ser taxada pelos outros daquilo, né? Acusada ou apontada daquilo que a sociedade abomina. Mas isso não tem nada a ver com você. Então nós perdemos conosco a oportunidade de sermos íntimos entre nós e nós mesmos. Íntimos. Sem nenhuma coisa entre você e você mesma. Né? Nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhum pensamento espiritual, nada, nada, nada. É você se reconhecendo face a face. Né? Quem que é a Lady? Não, não é para entrar numa questão assim metafísica. É para você se reconhecer como pessoa mesmo. Pessoa nesse sentido de gente. Eu sou gente. Eu quero ser acolhida como gente. Eu tenho que me acolher como gente.
Eu sei as minhas necessidades. E não deixar o julgamento do outro interpor, não deixar a carência, a sua própria carência se interpor, né? Então, é uma análise que não é fácil, mas é necessária nesse sentido, né? Porque a vida vai passar e a gente vai viver a vida dos outros e nunca vai chegar a ter uma intimidade com a nossa própria vida, no sentido mais íntimo mesmo, né? Mais essencial. Não deixar ser levada, se permitir abraçar a si mesma, né? Se permitir isso. Fala, João. O microfone. Tô para falar. Tá Fala aí, falando? Júlio. Agora tá. Ah, tá. Mas o vídeo foi interrompido aqui. Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, que eu não sei. Não sei Ah, aqui. Espera aí, só um minutinho. Voltou aí o vídeo, tá, não? o vídeo voltou, voltou. Então, boa noite, pessoal. Maurício, me permita ter uma opinião divergente da sua. Só uma opinião. Certo. O que eu pesquisei muito, eu estou nesse caminho há um tempo, é que todos os mestres, eles apontam para uma coisa, mas eles deixam, vamos dizer, uma dica. Veja o que é óbvio para você. Então, por exemplo, a gente pega o Krishnamurti diz várias vezes, o que você estiver pensando, o que você estiver sentindo, é uma experiência e você simplesmente permite que a experiência aconteça, mas se você for sério, conforme você já me chamou, você vai perceber que isso tudo passa. Então, quando você diz, eu tenho que me amar, mas amar eu quem? Porque, por exemplo, hoje eu gosto de berinjela, amanhã eu já não gosto. Peraí, João, tu gosta de berinjela ou não gosta? Então, esse ser mente e corpo, que a gente tem essa experiência humana, ele é real na experiência humana, mas ele é falso na verdadeira realidade, porque ele é mutável. Ele muda o tempo todo. Então, se a gente for dar valor a isso e viver a partir disso, dando esse nome de maturidade, observe. E é uma coisa que, para mim, foi um exemplo maravilhoso que eu vi a Monja Coen falando uma vez, que é o seguinte: você falou, a criança se joga no chão? Se joga. O adulto se joga no chão? Não. Mas aí ela trouxe um exemplo que eu achei fantástico. Ela diz assim: os americanos do exército foram ao Afeganistão e ali mataram inúmeros terroristas afegãos. Pergunta às mães dos terroristas se eles eram heróis. Não, eles eram enviados do Satanás para as mães dos meninos afegãos. Esses mesmos meninos, quando voltaram para a América, desfilaram, foram saudados como verdadeiros heróis da humanidade. Então, assim, quem está certa? A mãe dos afegãos ou as mães dos americanos? E qual é o ponto que chega? A única coisa que converge aí? Interpretação. De onde você está olhando? De onde você está olhando? Então, alguém rouba sua mala no aeroporto e vai ter uma pessoa que o pai dela disse assim: minha filha, se roubarem sua mala, faça um escândalo, porque se não fizer, se der uma de educadinho, a polícia não vai lhe ajudar. O outro pai disse assim: minha filha, se roubarem, haja com educação, não perca sua nobreza, cobre, vá na fiscalização e tudo. Mas isso só são condicionamentos, Concordo. memória. Então, se a gente viver a partir disso e tiver que, vamos dizer, saciar esse personagem, é falso, é lamacento, porque esse próprio personagem ele é mutável o tempo todo. Eu tenho certeza absoluta que há 10 anos atrás, todos nós aqui, todos, sem exceção, tinham um pensamento sobre determinada coisa, seja lá o que for. E como ele mudou, absolutamente mudou. Então, assim, o que ficou óbvio para mim, isso só é um compartilhamento, não é ensino. O que é óbvio é que algo observa isso tudo.
Então, teve um convite aí que você falou, mas há uma paz. Então, assim, o salto que eu me convidei eu dou um salto para trás e percebo que João Kleber está eufórico e não está errado. Tem hora que ele está eufórico e teve um motivo para a euforia, mas tem hora que ele está comedido. Isso tudo volta para a fonte, que é a paz que nós já somos, o eu sou. E o que é que acontece? Esse ponto não muda, é igual ao som. O som sempre vem do silêncio, nunca sai de outro lugar. Então você fala, 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 silêncio. É para onde ele volta. Então, a mesma coisa são os condicionamentos. O que você está chamando de maturidade, você está convidando um ser humano para ser maduro. E aí, se você perguntar ao ser maduro, mata os afegãos ou não mata? Vai nos Vamos lá. Estados Vamos pegar daí. Já estou terminando. Vamos E pegar vai daí. nos Estados Unidos, que a mãe dos americanos diz, mata? Vai no afegão, quer dizer, o Satanás foi enviado para matar minhas crianças. Isso. Vamos É pegar só isso. daí. Eu achei legal essa parte aí, eu queria pegar daí, né? Na verdade, João, o que eu estou falando é exatamente desse tipo de relação, né? Aí não é uma mera interpretação, aí é uma relação que é algo mais profundo, né? O que a gente está tratando aqui é de afeto. O que você acabou de falar aí é afetivo, né? Então, veja, qual a mãe vai gostar de alguém que venha matar o filho dela, né? Por quê? Porque ela tem uma relação de afeto com o filho, né? Ela se vê, não só ela se vê, a condição humana, ela desenvolve esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, né? As nossas relações de amizade, por exemplo, né? Aqui na Sanga, a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, até comentei com a Leide hoje, um bem-querer, né? Uma amizade mesmo, eu acho que vai até além da amizade, são pessoas que estão assim reunidas em um momento mais íntimo até. É isso que eu estou chamando de intimidade, né? Então, a intimidade e a afetividade têm uma relação muito próxima. É nessa direção que eu estou querendo que você olhe, né? Então, por exemplo, a mãe americana e o filho americano, eles estão inseridos, imersos em um mundo ideal, né? Um mundo da América. Ali eles têm fartura, né? Ali eles têm uma moradia muito boa, ali eles têm uma condição muito satisfatória de vida, e isso proporciona, esse conforto proporciona para eles, aparentemente, né? Porque de repente surge um louco lá e começa a atirar em todo mundo, né? Nas escolas, tal. Então eles têm as neuroses deles também, né? Mas aparentemente surge uma estabilidade, ok? O que o Afeganistão fez? O que o Afeganistão é? O Afeganistão é um lugar precário, é um lugar árido, é um lugar onde a produção é baixa, onde o fanatismo impera muito mais, até como um recurso para suprir a falta de recurso, vamos lá, né? Onde que o fanatismo impera mais? Você dá um osso para o cachorro esfomeado vai lá e agarra o osso, né? Agora, você tem lá um cachorro que come filé mignon todo dia, você joga o osso, o cachorro nem liga, né? Então, essa necessidade, ela criou um contexto ali. Não estou julgando, né? Mas eu estou só constatando um Irmão, contexto. leviano. O Iraque, vamos sair do Afegão, Não, eu vamos estou para o Iraque. falando, não, eu estou falando Os Estados do Unidos do Iraque Afeganistão. para roubar o povo do Iraque, invadiram, Não, criaram. mas nós estamos falando do Afeganistão, João. O Iraque é outra coisa, é outra realidade. Não, então, mas só são realidades virtuais criadas pela mídia que a gente come. Eu não como, mas a mídia come para dizer que o americano está certinho, dizer para eles mesmos. Não, eu não estou julgando. Isso que eu estou dizendo para você. O Afeganistão é um lugar do quê? Pessoas humanas. Os Estados Unidos também. Então, a base humana afetiva é a mesma, né? O que eu quis dizer
os dois, né? Um viu o outro como uma ameaça. Quem que foi invadir o Afeganistão? Os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos viu ali uma potencial ameaça à condição de conforto que eles estavam tendo, que eles têm, né? O próprio Iraque que você falou, né? Fazendo as devidas proporções, tá? Mas eu quero dizer o quê? Um viu o outro como uma ameaça. Então, o que eu tenho que fazer? Eliminar aquela ameaça para eu continuar a minha vida tranquila, né? Seja o Afeganistão e seja o Iraque, seja quem for. Mas um viu o outro como uma ameaça. Agora, o que eu quero trazer aqui é a intimidade humana, né? A intimidade das relações humanas. A relação humana, nesse contexto que eu estou trazendo, eu não estou abordando nada espiritual. Nada espiritual. Isso aqui é totalmente emocional. Tá? Nós não estamos entrando em nada que possa ser metafísico ou afirmado por algum mestre. É experiência direta. É experiência direta. Ó, o que, que eu sinto? Humano, tá bem, tá bem. Humano. Então tudo que eu falo. Você está falando do humano, tudo bem. Então me perdoe. É porque eu Não, entrei não é no meio. nada. E no É humano, porque o humano é humano deve ser também. perdido, mas ok, continue. Não entendi o que você falou? O humano, para mim, está perdido, porque ele não se acha, ele não se conhece. Então, Mas é se a isso que a gente gente for. está tentando. A gente está tentando Aí a gente fazer não vai. aqui. Mas tudo bem, me perdoe, fui eu Ele que não se conhece. Então, vamos interferi. lá. E eu. Vamos tentar nos conhecer, porque nós Não, não não, vamos deixar de ser humano. eu só quero tirar minhas palavras. Me perdoe, eu entrei no meio. Não Não, sabia que você estava falando a partir do humano. Então, eu entrei errado. E minha fala foi totalmente descabida. Me perdoe mesmo. Continue. não. Agora, vamos lá. Você falou, o humano está perdido, né? Então, eu gostaria até que você visse o início lá do satsang, né? Porque a gente aqui, né? A gente quer resgatar com o exemplo que foi dado pelo muito prático, né? Pelo Pepe Mujica, que hoje aqui é o nosso mestre, né? Ele veio e falou o seguinte, João, o que, que ele falou? Olha, o ser humano, a gente está tão envolvido numa hiperestimulação, ele não falou exatamente isso, mas é isso, e que você se perde no dia a dia, você está dedicado, né? Não estou dizendo o João, né? Mas as pessoas estão dedicadas a viver a sua vida em prol de alguma coisa que elas nem sabem o que, que é, né? Que a Leide trouxe aqui. Então, você está gastando toda a sua energia, né, todos os seus dias. Então, isso aí entra uma parte aí que a gente sabe, tudo está passando, né? Os anos estão passando, é, as idades, né? Nós vamos ficando cada vez mais velhos. E será que nós estamos vivendo de uma forma satisfatória conosco? Então, é essa a situação, né? E aí a gente vai trazer a afetividade. Eu tenho comigo essa aceitação, essa afetividade. Eu tenho comigo um momento meu comigo mesmo. Eu posso desenvolver e ver claramente uma intimidade comigo mesmo e que entre eu e eu mesmo não esteja interferindo várias situações, vários temas, né? Vários movimentos, seja partidário, seja espiritual, seja de futebolístico, seja o que for, de estímulos, entende? Que eu estou, na verdade, me distraindo com aquilo ou não querendo me ver. Não querendo ver. Então, não é um personagem, não é uma nomenclatura, né? É assim, qual o sentimento eu tenho em relação a mim mesmo? Qual é esse sentimento? Eu estou realmente tendo uma intimidade comigo? Eu fico à vontade comigo? Ou eu preciso ser um personagem, como o João falou? Eu preciso pôr uma máscara? Eu consigo me ver sem máscara? Eu consigo me desnudar e olhar para mim e aceitar o que eu estou vendo? Eu consigo me despir para mim mesmo e saber realmente, não é em termos
de definição. Não precisa de definição nenhuma. É em termos de sentimento, em termos emocionais. É uma intimidade emocional. Eu estou tão à vontade comigo mesmo que eu consigo ficar muito tempo comigo mesmo sem me perturbar. Um exemplo. Sem me cobrar, sem me julgar, sem achar que eu estou pisando na bola a todo momento, sem achar que eu tenho culpa de tudo a todo momento. Então, é esse tipo de olhar de compassivo consigo mesmo. E quem é esse si mesmo? Nós não estamos entrando nesse mérito. Não estamos entrando nesse mérito. Quem é ou quem deixa de ser. Mas a gente reconhece que há um sentimento de que você é alguém. E as pessoas reconhecem isso. Todo mundo aqui, para mim, é alguém. Né? Agora, você vai perguntar, você sabe o que é ser alguém? Não, eu não sei o que é ser alguém. Mas também, nesse momento, não interessa eu saber o que é ser alguém. Interessa eu acolher esse alguém. Se esse alguém está precisando ouvir uma palavra e tem um aconchego e tem um acolhimento, é isso que interessa. Né? Então, em termos práticos, né? Criar esse tipo de intimidade, né? Essa maturidade que eu estou trazendo, que eu estou tentando, né, trazer, ela é uma maturidade emocional, inclusive, não é uma maturidade intelectual, né? Então, é nesse sentido de você olhar para a sua vida, olhar para o seu dia a dia, né? Olhar para a sua rotina e dizer, eu estou feliz assim, é muito prático. Tá? Eu estou feliz assim? Estou. Maravilha. Ah, não estou. Está faltando alguma coisa. Então, olha para isso. O que está acontecendo? Nem o Donner trouxe. Isso, que tipo de desejo você está alimentando? Esse que é o cerne da questão. Eu preciso comprar um apartamento em Miami, por exemplo. É lógico que eu estou frustrado. É lógico que eu não aceito o que eu sou agora. É lógico que para mim as coisas do jeito que estão não estão boas. Eu preciso fazer uma coisa muito diferente do que está acontecendo. Por quê? Porque eu não estou aceitando o que está acontecendo. Eu não aceito o jeito que eu sou, o jeito que a minha vida é. Então, eu acho que para mudar essa situação, eu tenho que fazer uma coisa tão, assim, estrambólica, que eu acho que o mais prático é falar por que eu estou assim. Né? O que está acontecendo? Por que eu estou com medo? Por que eu estou sentindo culpa? Da onde vem isso? Por que eu estou querendo isso, que é o desejo? O desejo está mostrando uma coisa que é uma contrariedade nesse sentido. Né? Por eu não estar aceitando alguma coisa, eu estou sobrepondo sobre isso um desejo. Qual é esse desejo? Fuga. Eu não quero ver essa situação. Eu quero fugir. Tá? Eu quero pôr qualquer coisa em cima desse buraco. Eu quero pôr espiritualidade, eu quero pôr futebol, eu quero pôr política, eu quero pôr qualquer coisa que tanque esse buraco. Então, agora, o convite é, vamos destampar o buraco? Vamos olhar para esse buraco? O que tem aí dentro desse buraco? Em termos de sentimento. Oi. Fala. E quando esse desejo, ele... Porque, assim, tem o desejo do progresso também, né, Maurício? Lulita, mas é aquela coisa, isso aí talvez não seja uma coisa muito implantada, muito vindo de fora. O que quer dizer progresso? Né? Porque você com você mesma, a gente tem tanta pouca oportunidade de estar em solitude, né? Uma solitude, aquela solidão total com o que você com você mesmo. O que será que você quer, né? Então, primeiro a gente tem que experimentar, tentar experimentar, porque eu acho algo muito difícil, do jeito que a gente está tão contaminado por várias tendências que não são nossas,
né? Pode até ser que você queira o progresso. Não estou dizendo que não. Mas, de repente, será que a Lurita realmente quer isso? Ou isso é algo que foi colocado na sua cabeça e que para dizer que você vai achar o que você quer? É como se fosse o mapa do tesouro, entendeu? Vai por esse caminho que você vai achar o que você quer, entendeu? Busca isso que você vai achar o que você quer. E aí você aceitou por falta de opção, entendeu? Puta, eu vivo uma vida que eu não quero viver. Eu não aceito o jeito que está a minha vida. Então, o que eu vou arrumar, né? Como anteparo, né? Eu não estou dizendo que está errado, porque senão a gente vai enlouquecer, né? Eu não tenho como fazer de outro jeito. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar algo para uma válvula de escape, para eu jogar isso aqui, porque senão eu vou enlouquecer, eu vou explodir, né? Então, isso aqui é uma válvula de escape? É, mas reconheça que é. Veja a coisa como ela é. Eu estou procurando isso aqui para o válvula de escape. Por que o pessoal entra na droga? Por que o pessoal entra em alcoolismo e várias outras coisas? Porque aquilo dá uma anestesiada no povo. Ah, ele é culpado? Ele não devia fazer? Não... Pô, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para a gente julgar o outro, né? Lógico, as fraquezas de cada um, né? É inerente essa condição humana, essa condição de fraqueza, de medo. Então a gente vai se alimentando de várias esperanças do livro. O progresso é uma esperança, a iluminação é uma esperança, o paraíso é uma esperança, né? Você Sim, se encontrar espiritualmente é outra esperança. Às vezes você acha que encontrou, daqui a pouco você perde, né? é verdade. É isso. Então a gente está nutrindo esse tipo de coisa por carência, por necessidade. Agora, E, por quê? Porque nunca a gente se deu a possibilidade de encontrar realmente com a gente do jeito que a gente é. Aceitar você com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. Sentar, Lurita, Lurita, vem cá. Fica aqui comigo. Eu sou a Lurita, né? Você com você. Lurita, vem aqui. Que Lurita que vai chegar perto de você, né? A Lurita que está querendo colo, dá colo para ela. Quem que vai dar colo para você a não ser você mesmo? Ninguém pode dar colo para o outro, ninguém pode acolher o outro. Só você pode se acolher, né? Eu estou dizendo nesse sentido de intimidade, criar essa intimidade com você, para você não precisar da intimidade com o outro, que não é vai, o verdade. outro não vai te dar essa intimidade. Você vai construir um castelo de nuvens, de sonhos com o outro. Aí E você dependência. E dependência. exatamente, Luiz, matou a pau. É a dependência, você vai construir um outro, imaginar, projetar o príncipe encantado, que ele vai resolver todos os meus problemas. O que a gente quer? A gente quer um príncipe encantado, uma fada madrinha, ou um gênio, que você vai fazer assim na lâmpada e vai resolver todos os seus problemas. Então, isso é um arquétipo da humanidade. Né? O que é isso? O príncipe encantado, o gênio, né? O sobrenatural, algo que vai vir do céu, cair no seu colo. O que é esse arquétipo? Né? É uma busca pela solução de todos os problemas que você tem fora. Você acha que vai vir um salvador, vai vir um herói salvar a gente, né? Ô, Maurício, e Ah, isso é tão interessante aí que você está falando, porque se a gente parar mesmo para pensar, pelo menos eu estou assim, olhando assim, se eu paro mesmo para pensar, tudo que eu preciso eu tenho hoje. lógico, filho. Lógico. Tudo, tudo que eu preciso realmente eu tenho hoje, Então, e isso é né? satisfação, o reconhecimento disso vai te deixar feliz. E por que a gente É, não reconhece isso? Porque a sociedade, né, os condicionamentos, as influências não querem. Ela quer criar uma noção de necessidade constante. Como você falou, progresso. Pô, para mim tá bom. Eu estou embaixo do meu teto. Eu tenho meu chuveiro, eu tenho, né, as comodidades. Lutei para isso, trabalho para isso. Mas não me falta nada. Esse reconhecimento tira de você a sensação de escassez. E é criada uma sensação de escassez para dizer que você não tem o que você precisa sempre de mais. é verdade. Isso é um buraco sem fundo.
E por isso que a gente não cria intimidade com a gente mesmo, porque a gente não se aceita. E, inclusive, na própria espiritualidade, tem essa questão, né? Assim, em muitas vertentes tem a questão da energia, de você sempre estar vibrando alto, porque aí você vai atrair coisas boas. Então, sempre tem uma meta mesmo, né? Isso, Você isso. sempre está atrás de uma meta ali, né? Sempre. Você sempre cria uma insatisfação com o que está acontecendo agora. Você sempre tem que adquirir coisas, obter coisas que você não tem agora. Então, a vida que a gente vive agora é um lixo. Então, é isso que eles querem que acredite. Tanto a espiritualidade quanto a materialidade, né? Pô, você não tem uma Ferrari, mas você, que isso? Isso é absurdo, você não tem uma Ferrari. Você só vai ser feliz no dia que você tiver a Ferrari. Que isso? Você só... Nossa, você não eliminou todas as suas crenças? Todos os dias você tem que Exatamente. eliminar uma crença, Né? porque isso Que é uma crença. porcaria que você é. Quando que você vai se tornar uma pessoa que a gente possa aprovar, né? Que você seja realmente digna de aprovação, né? É o mesmo discurso, Luiz, é o mesmo discurso há muitos anos, Muito né? bom. Então, aquela coisa até na educação da gente, aquela escola, né? Professor, quem que é você? Você é uma pessoa que não sabe, você é um analfabeto, você é uma pessoa indigna. Aí você começou a criar tanto trauma de você, que você vai, como é que você vai criar intimidade com você? Pô, eu sou uma merda, o perdão da palavra. Eu tenho que ser outra coisa. Eu não posso ser isso só. É um buraco sem fundo, né? Ah, eu não posso ser só isso, porque todo mundo quer que eu seja outra coisa. É uma negação, você acaba entrando numa negação ali, né? Isso é sinônimo de infelicidade. Aí você não é feliz, aí você não acha que você está satisfeita sempre, você acha que a sua vida é uma porcaria, você acha que você. Aí você começa a se inferiorizar perante pessoas que você acha que são bem-sucedidas. Essa que é a sua situação, É. entendeu? Pessoa que tem mais dinheiro, ou pessoa que você chega lá achando que você é, né, menos, você é menos. Entendeu? Então, a intimidade que eu estou falando é dignidade. Você resgata a sua própria dignidade, né? Eu, do jeito que eu sou, com meus defeitos, com minhas qualidades, etc, etc, sou digno de ter amor por mim. Porque até o amor por você, eles querem negar. Eles, que eu digo, sei lá, o sistema, o condicionamento, sei lá o quê, mas acontece isso. Você não pode se amar, Lurita. Entende? Eu estou proibindo você de se amar. É isso que é dito. É. Eu estou proibindo você de criar intimidade com você, porque você tem que te criar intimidade com quem é bem sucedido, com aquele que está rindo lá no helicóptero, né? Nas novelas, aquele que tem o jatinho, aqueles sertanejos que estão cantando lá, bilionários. Isso é o melhor, isso é o bem sucedido. Não é, gente. Isso é um absurdo. Então, a questão aqui hoje é trazer, primeiro, uma aceitação daquilo que é você. E só você pode fazer essa conexão com você mesmo. Não tem ninguém para interferir nisso, seja quem for, seja Cristo, seja Buda, seja qualquer um. Nenhum mestre pode fazer isso por você. Você é a única pessoa capaz de se conectar com você. Nesse sentido mais profundo, nesse sentido de sentimento, né? No sentido de aceitação emocional e de sentimento. Eu sinto isso. Porque amor é sentimento, não é outra coisa. Amor é uma emoção, não é outra coisa. E o primeiro passo é desenvolver amor por si mesma. E compaixão, né, Maurício? Exatamente, Lurita. Porque Amor puro, compaixão pura, né? Não é algo contaminado, né? Porque se for algo contaminado, aí gera egoísmo, tá? Vamos deixar muito claro, né? Uhum. Não é eu na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu sou mais importante, eu sou melhor. Não, porque isso aí já é problema mental para mim. Já é doença. Isso é uma doença, vamos dizer assim, né? Agora, saudável, de forma saudável, o que acontece? Você vai se nutrir. É importante você se nutrir. É é, importante você fazer isso.
Oi? a gente não tá falando aqui de comparação, né? A gente está falando de olhar para si e se aceitar e aceitar as suas escolhas. E o mais interessante é que sempre que a gente escolhe alguma coisa para a gente, por mais que às vezes tenha dado errado, a gente não, normalmente a gente não escolhe nada para dar errado, né? A gente não escolhe nada Não, pensando no pior. A gente lógico. sempre escolhe as coisas pensando no melhor. Então, a partir daí, onde eu estou hoje, querendo ou não, não deixou de ser o que me trouxe através das melhores escolhas que eu pude fazer, né? Que eu entendi serem melhores escolhas em um determinado momento. Então, daí eu acho que realmente vem uma compaixão, né? Isso. Vem uma aceitação, e não tem nada a ver com realmente egoísmo, porque Egoísmo. não tem nada Não. a ver, porque na verdade isso daí é uma análise de mim comigo mesmo, Isso é né? um amor próprio. Exato. É, é uma análise de mim comigo mesmo, não tem nada a ver com comparação externa, Não, né? não. Então, interessante, muito bom. E é permitir isso, Luiz, porque isso parece que é um tabu. Você É, pegou muito bem. Você pegou assim de uma forma muito clara, né? Não é egoísmo. É algo que, que você tem que se permitir fazer. Né? É sim, algo que você tem direito, inclusive, de fazer. Deve fazer. Né? é, Para você ter essa ressignificar e se sentir digna. Né? Porque a grande questão aqui é que todos esses condicionamentos, essa imersão nessa sociedade, nessa cultura, ela tem uma intenção que é tornar você uma pessoa que acha que você é indigna, você não tem valor, sim, entendeu? Você é menos, sabe? Você é figurante das coisas. é, Então, é isso, é resgatar essa dignidade. Né? O que, que seria essa dignidade? Poder viver com alegria, poder viver com satisfação, não ter medo de estar satisfeita, porque muito dessa cultura foi desvalorizar e incriminar a sua própria satisfação. é verdade. Porque ter satisfação é pecado daqui a pouco. Né? Você vai para o inferno. Você não pode estar satisfeita, você não pode fazer o que você gosta, você não pode dançar. Então essa sociedade, ela foi muito assim repressora nessas coisas. Você não pode se expressar, você não pode dançar, você não pode rir alto, que é feio, sabe? É feio. Você Sim. não pode se manifestar de forma muito esfuziante, você não pode dançar em volta de uma fogueira, você não pode Você não, você não pode ser você. Você não pode ser você, porque isso é indigno, é feio, sabe? Então isso tem muita repressão, gente. Muito. O que eu estou tentando hoje, né? É mesmo, Maurício. Trazer, assim, é você se libertar, porque o Donner trouxe a questão dos desejos, né? E os desejos estão muito influenciados, porque eles não são nossos desejos Muito genuínos. condicionado, São é. muito condicionados, são desejos de alguém que estão direcionando a gente, que está, sei lá, de um grupo, ou da sociedade toda, ou da cultura do jeito que está configurada. E não é assim, gente. A gente está fazendo uma revolução aqui, queira ou não queira, né? O que é revolução? Tem uma ruptura com essa forma de agir, né? Agir diferente. Agir com autenticidade Sim, e com acolhimento, e com acolher, acolhimento, exatamente. acolher, A- Acolher a sua autenticidade, amar a sua autenticidade. maravilhoso. Escreve para nós aí. Muito. Acolher a sua autenticidade, amar a sua autenticidade. Ó, que pérola que sai no Sete Sangue, né? Que pérola. É isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, ó, isso dá um brilho, né? Isso faz assim uma luz, né? E Maurício, Fala, dona. é, surgiu, pareceu aqui para mim, né, essa fala, essa fala que você está fazendo, a Lorita aí está
fazendo as colocações dela, e a gente é estimulado o tempo todo a não relaxar, não curtir momento a momento, né? É Sim, sempre assim, e aí, só na luta, até o cumprimento, né? E aí, isso, só na correria, isso. então é um estímulo, É um assim, até estímulo, é no... valorizado, né? Isso é valorizado. É, E você nem sabe por quê, né? Da onde que é, sai isso? é. É, A gente não para pensar. Nem propaganda teve, né? Nessa fala, acho que não teve, não. Teve nem propaganda para isso, mas as pessoas foram fazendo uma espécie assim de, talvez foi filtrando os condicionamentos, né, de todos os lados, e aí surgem essas falas repetidas e completamente que leva a mais condicionamentos, se elas não parar para e É, pá. leva você. A grande questão que eu achei muito legal que o Pepe falou é o seguinte: se você não achar aquilo que realmente você gosta, que seja genuinamente seu, então ele está invocando essa intimidade que eu estou querendo tratar aqui, né? Se você não se reconhecer do jeito que você realmente é, só que isso não tem um viés espiritual, transcendental, nada. Reconhecer a sua intimidade como pessoa, né? Alguém vai fazer isso por você. Se você não fizer, alguém vai fazer por você, né? E aí ele fala que é o mercado que vai fazer. Uma forma boa, assim, bem estruturada, né? Bem esclarecida de dizer, né? O mercado, a sociedade, a cultura, aquilo, o status quo, aquilo que for, né? Se você não fizer, alguém faz, né? E É, aí você vai ter que engolir o que alguém fez, como você falou, condicionamento. Aí você engole. Você não fez, alguém faz por você. E depois ele no final, ele fala assim: depois você será um velho destruído. O que quer dizer isso? É uma consequência. Se você não soube fazer, ou não quis fazer, né? Ou deixou para lá, teve preguiça, sei lá, alguém vai fazer. Então não reclama depois, quando você for um velho destruído, você vai falar, porra, eu não fiz. Bom, você deixou o outro fazer. Você vai sofrer de qualquer jeito. Ah, não, mas foi porque eu não tive lucidez, clareza necessária, maturidade necessária. Mas aqui nós estamos falando sobre isso hoje. E aqui eu gostaria que tocasse o coração de todos. nossa, Maurício, muito bom. e Fala, do... mesmo, e mesmo um velho ou mesmo um jovem pode ter uma oportunidade de um dia, um momento de, sei lá, vou dar um exemplo aqui que apareceu para mim, quando você estava falando, no meio do satsang, Hum. e comprar um patins e andar de patins. Deu vontade de andar de patins, vou andar de patins. Então, e daí? Daí, se alguém falar isso, pirou? Para você chegar num ponto desse, ou você é uma pessoa muito esclarecida no sentido de genuína, né? Você se aceitar tanto que você pode fazer isso sem nenhum trauma, né? Você faz isso porque isso vai te trazer uma satisfação muito legal, ou você é um imbecil, né? É uma coisa ou é outra. Porque se você também for levado pela moda, for levado, né, tiver a cabeça fraca, de repente, e porque isso é muito tênue, um ponto entre um e outro, né? As atitudes, Donner, pouco importam. O que importa é que você está sentindo dentro. É a sua intimidade com você mesmo. Se você tiver uma intimidade muito grande com você mesmo, a ponto de você identificar que você gosta de andar de patins e andar de patins sem nenhum trauma, nenhum grilo, nenhum problema, ótimo para você. Eu não tenho nada com isso. Ninguém tem nada com isso. Você vai estar ali satisfeito andando de patins.
Isso é uma situação. Qualquer coisa, você deu o exemplo de patins, mas qualquer coisa que você faça que seja para legitimar a cultura que está sendo imposta para você, você é um imbecil ou um velho destruído, né? Como ele está falando. Porque isso não é seu. Você está fazendo isso para impressionar alguém. Aí está a diferença. Então, ó, o que a Lurita trouxe de muito importante? Autenticidade. Isso aqui quer dizer autenticidade. Acolher e amar a sua autenticidade. Qualquer coisa que eu for fazer, se for movido por minha autenticidade, é genuíno. É genuíno. Lógico que não é nada que vá causar sofrimento no outro, né? Então, não é nada que seja movido pelo egoísmo, como ficou muito claro na fala da Lurita. É amor próprio, mas não tem nada a ver com egoísmo. Autoestima, mas não tem nada a ver com egoísmo. É um reconhecimento do seu valor como pessoa humana, com o seu valor como ser vivente, como alguém que está vivendo, alguém que existe, sem entrar no mérito o que é, o que não é, o que deixa de ser. Nós não estamos definindo nem explicando a vida, porque isso é inconcebível. Isso não tem um limite que a mente humana conceba e consiga traduzir o que é isso. Tá? Agora, no final, agora já para a gente chegar no final, inclusive eu me inspirei, né? O que seria esse encontro todo, né? De tudo que a gente falou. Resume-se numa palavra só: paz. Por isso que esse grupo chama Encontrando a Paz. Né? No fundo é isso, gente. No fundo é isso. Você tem paz com você, legítima, acabou. Acabou. Encontrando a paz. A paz resume tudo. A paz resume tudo. Ok, meus queridos? Muito obrigado. Esse grupo está maravilhoso. Nós vamos investigar, aprofundar cada vez mais. Obrigado por todos e fiquem com Deus.